Olá! Vamos falar hoje de um dos ensinamentos mais conhecidos e talvez um dos mais mal compreendidos de todos os tempos, as bem-aventuranças. Para muita gente, elas soam como um poema bonito, sabe? Uma promessa de recompensa lá no futuro. Mas e se a gente olhar mais de perto? Vamos ver que a história é bem mais radical. Pois é justamente essa grande questão que a gente vai explorar. Será que as bem-aventuranças são uma espécie de receita para a resignação? Um consolo para a gente aceitar o sofrimento? Ou será que são um chamado para uma verdadeira revolução para transformar a realidade? É isso que a gente vai investigar. Primeiro, vamos tentar visualizar a cena. Sabe aquela imagem de um grande discurso para uma multidão enorme? Então, o Sermão da Montanha foi algo diferente. Foi mais íntimo. Jesus sobe ao monte, ele se senta e são os discípulos que se aproximam dele. Esse gesto de sentar-se é muito significativo. É a posição de um mestre, de alguém que está formando o seu grupo, preparando quem vai levar a missão dele adiante. Não era só um discurso, gente. Era uma aula fundamental. Bom, o nome bem-aventuranças vem de uma palavrinha grega makarion, que se repete no começo de cada frase. A tradução mais comum é felizes ou bem-aventurados. E não está errada, não. O problema é que, dependendo do contexto, essa tradução pode levar a gente para um caminho meio passivo, sabe? De conformismo. E é exatamente aqui que a coisa toda ganha uma profundidade incrível. Pensa só, o texto que chegou para a gente foi escrito em grego, mas a cabeça, o pensamento por trás dele, era semítico. Jesus falava uma língua parecida com o hebraico, e nessa língua, a palavra que ele provavelmente usou não era makarioi, e sim ashrei. E essa palavra, ashrei, tem um duplo sentido que é, muito mais poderoso. Essa palavra é literalmente a chave que abre o verdadeiro sentido do texto. Ashrei não é só um adjetivo que descreve um estado tipo, estou feliz. Não. É também um verbo no imperativo. É um comando, uma ordem. Avancem, sigam em frente, ponham-se em marcha. Com essa pequena mudança de perspectiva, a mensagem inteira muda. Deixa de ser sobre aceitar e passa a ser sobre transformar. Então vamos lá, vamos reler alguns desses versos tão conhecidos, mas agora com essa nova lente, e ver como tudo muda. Vamos começar com a que talvez seja a mais distorcida de todas. Bem-aventurados os pobres em espírito. Quantas vezes essa frase não foi usada como um chamado para se contentar com a pobreza, né? Quase como uma virtude, uma ideia que muitas vezes serviu para manter os pobres quietinhos no seu lugar, com aquela promessa de que um dia o céu compensa. Mas a verdade, não poderia ser mais diferente. E a prova está na palavra grega original usada para pobre, que é pitstokos. Essa palavra é muito forte. Ela não fala só de alguém que não tem dinheiro. Ela descreve a condição daquela pessoa que foi esmagada, que está curvada pelo peso da opressão. Alguém que se encolhe de medo por causa de um sistema que humilha. É uma humilhação extrema. Então, o verdadeiro chamado aqui é o oposto da resignação. É uma convocação para que os oprimidos se levantem, não para que continuem no chão. É um chamado para, primeiro, tomar consciência dessa situação insuportável. Segundo, perder o medo que mantém a gente curvado. E terceiro, se pôr em marcha para reivindicar a dignidade do reino. É uma luta por vida digna, agora. Ok, aquela outra, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Essa também, né? Vira e mexe é confundida com fraqueza, com passividade. Mas, de novo, o significado real é muito mais ativo e, sinceramente, muito mais poderoso. Olha que interessante, o verdadeiro manso não é o fraco. Pelo contrário, é aquele que mesmo tendo a possibilidade, a escolha de aniquilar quem se opõe a ele, escolhe outro caminho, escolhe a paciência. Reivindica o que é justo, sim, mas sem usar de violência. É a força gigante da determinação não violenta. É a força tranquila de quem luta por seus direitos sem precisar usar as armas do opressor. Então, quando a gente começa a ler as bem-aventuranças como um chamado para marchar, para agir, elas se transformam num verdadeiro roteiro, um programa de vida que vai totalmente na contramão do que a gente vê por aí. É um projeto para um mundo radicalmente diferente. É um verdadeiro choque de valores. Pensa bem, a lógica do mundo valoriza poder, dominação. A lógica das bem-aventuranças fala de mansidão e serviço. Onde o mundo busca riqueza e segurança, elas propõem pobreza de espírito e confiança. No lugar do sucesso individual, a fome por justiça coletiva. É uma proposta que vira a nossa lógica de cabeça para baixo,
que desafia os nossos valores mais básicos. E é importante dizer, isso não é só um conjunto de regras, um ideal abstrato, distante da nossa realidade. É um convite prático, é um guia para cultivar valores que podem de fato transformar a nossa vida e o mundo ao nosso redor. É um convite para a gente deixar de ser espectador e se tornar agente de mudança. Mas, vamos ser honestos, viver assim, na contramão, tem um custo, né? O que acontece quando alguém realmente tenta levar esses princípios a sério? Bom, a resposta para isso está na última bem-aventurança. A última bem-aventurança funciona quase como um selo de autenticidade, porque viver esses valores, inevitavelmente, vai gerar resistência. Vai gerar incompreensão, crítica, calúnia, até perseguição. Por quê? Porque viver a justiça do reino bate de frente com a lógica do mundo. Então, se essa resistência aparece, é um sinal de que a mensagem não está morta. Pelo contrário, ela está viva e está incomodando. Então, para o cristão, a cruz não é vista como um fracasso, é um sinal de autenticidade. Ela mostra que o evangelho continua vivo, continua desafiador. A perseguição, por mais dura que seja, longe de ser um sinal para desistir, acaba se tornando a prova de que se está no caminho certo, fortalecendo a esperança de que a promessa do reino continua de pé. Resumindo tudo, as bem-aventuranças são como o bilhete de identidade do cristão. Não são um poema sobre o futuro, mas sim um mapa. Um mapa que mostra como viver com alegria e com fidelidade num mundo cheio de contradições. É um retrato de um estilo de vida que constrói ativamente um presente mais justo. É para quem não se conforma, para quem entende que é preciso se mover, avançar, marchar. E no fim, a pergunta volta pra gente. Olhando para o nosso mundo hoje, com todas as injustiças que a gente vê, a mensagem das bem-aventuranças nos desafia. Ela nos pergunta diretamente: e aí, onde é que nós somos chamados a marchar hoje? Para onde a gente precisa ir?